E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que o Putin está dizendo? Não existe nação ucraniana e não deve existir Estado, ainda mais ucraniano. Isso que você falou é muito bom. Vamos lá. Então, aí, o que está acontecendo? Ele nega a existência disso daqui. Por que ele faz isso? Isso é uma jogada de narrativa, de construção da lógica dele. Vamos ser bem preciso. Os ucranianos e os russos são muito próximos? São. São povos irmãos. Da onde nasce a ideia do povo russo? Você tinha aqui nessa região um monte de tribos eslavas, caóticas, se matando, guerreando, pequenos principados e tal. Aí vem um cara, né, um reinado, um príncipe daqui, da Escandinávia, da Finlândia, um viking, e ele para aqui, um pouco nessa região aqui por aqui, e aí todas essas tribos eslavas, elas falam assim, ele vai ser o nosso líder, porque ele vai trazer paz para nós, ele vai nos governar. Esse cara, ou esse povo que chega, é chamado de Rus. Os Rus, que é os antecessores da ideia do russo, eram os russos de Kiev. Então, o primeiro russo, originalmente, como identidade de nação, ele é ucraniano. Você que está em casa, hein? Essa história é fantástica. Ele é ucraniano, ele não é russo. E aí o que começa a acontecer? Eles começam a expandir, a conquistar vários outros principados, tal, traz ordem, prosperidade, começam a descer aqui, começam a ter comércio com essa região do Mar Negro, chegam até aqui, Istambul, na Turquia, aqui está o Império Bizantino. Dali eles pegam o cristianismo ortodoxo, levam. Os padres, monges que levam um idioma novo para ensinar a Bíblia para eles e começa a tomar forma um novo povo aqui, com uma religião própria, com uma língua própria, que é uma mistura entre eslavos e vikings, entre escandinavos e eslavos. E esse povo é o povo russo. Aí chegam os mongóis, invadem isso daqui, destroem tudo, dominam tudo. E esses russos que estão espalhados por esses lugares, Bielorrússia, Ucrânia e um pouco da Rússia, estão subjugados. Começa a surgir um outro príncipe, um príncipe de Moscou, de Moscov, que é um russo daquele mesmo lugar, né, dessa região, e ele vira e fala assim, eu vou desafiar esses mongóis. E ele desafia e ganha. E aí nasce o povo russo, o Principado de Moscou. Aí é o nascimento da Rússia. E aí o Putin está dizendo o seguinte... Que já é subsequente ao russo da Ucrânia. Depois, é posterior. Exato. Só que aí a Ucrânia desenvolve... tem uma história de 1000 anos de identidade própria, de 1000 anos construindo a sua história. Foi dominada pelo Império Polonês, foi dominado pelo Império da Lituânia... É dominado posteriormente pelo Império Russo, depois pelos soviéticos, é invadido pela Alemanha. Então, assim, esse povo sempre existiu, ponto. Quando que o Estado existiu? Um período muito breve, em 1917, ele existe por um período breve até o Império Russo ir lá e conquistar. E depois é a União Soviética conquistando. E aí você fala assim, da onde vieram esses russos? Parte desses russos que falam que querem ser daqui, eles não eram daqui. Eles eram da onde? Eles eram da Rússia, que vieram para cá. Sobre isso eu quero fazer uma provocação aqui, uma coisa. Você responder para quem está em casa, explicar como funcionou esse processo, que foi muito guiado pelo Stalin. Isso. E qual é a relação dele com a fome de 32 e 33? Bom, ele criou... Como você vê e qual o sentido dessa fome? Essa é uma coisa, muitas vezes chamada de holocausto ucraniano, isso, que pouca gente conhece. Isso. Então talvez você pudesse explicar também, provocação no sentido assim, que isso é dedo na ferida, né? Mas é legal a gente saber como funciona. Lembra que a gente está falando assim, império. E eu estou falando para vocês, Estado-nação é melhor que império. Por quê? A regra do Estado-nação, e uma das poucas regras que existem no mundo, ela é uma regra escrita,
Ela tá ali escrita na Carta das Nações Unidas. Ah, mas ela tem lei, ela tem alguém que aplica, que vai lá, a polícia do mundo que garante? Não, aí não tem. Mas é uma regra do estilo que você queria, Igor. Acordo de cavalheiros que tem que ser preservado. E como é que é? É um bom garoto, né? Não, como é que é a regra do Estado-nação? Eu quero acreditar que a humanidade está evoluindo para algum lado, é um cara de um coração Qual que é a regra? Que bom, né? Não invadam democracias. Não invadam e não destruam as minhas fronteiras. É o oposto. Tipo assim, respeitem as fronteiras dos estados. O estado é soberano. Existem momentos que isso não é respeitado. Mas a violação, a quebra desse acordo de cavalheiros é bem severa. E é mal vista por todo o resto. E aí, então, império, né? Não é Estado-nação. O que o império faz? Ele vem e ocupa isso daqui. Mas como é que ele garante que ele vai conseguir dominando isso daqui? O que ele faz? Primeira coisa, ele reprime, massacra, tortura, escraviza, destrói a população local. Na base da força para falar o seguinte: me respeitem, não tentem se voltar contra mim, eu vou dominar vocês. 2, deixa eu trazer quem eu confio para cá para dentro. De que império você está falando? Russo. Você está falando do Império Russo? Isso. Então você está falando de que época? Tô falando, assim, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, Império Russo aqui, invadindo, entrando, e depois, óbvio, Segunda Guerra Mundial em diante, dominação soviética. E você vai trazer migrações de pessoas para cá, para dentro. Por quê? Porque você tem que arquitetar, você tem que redesenhar o país. O que você faz? Você tira uns e expulsa alguns. Quem que você expulsou? Você expulsou os tártaros que viviam aqui na Crimeia. E você colocou um monte de russo. Como assim expulsou os tártaros? Quem são os tártaros? Um povo de origem turca, islâmica, que estava aqui. Mas eu preciso desse território porque ele é muito estratégico, porque ele é a minha única saída para o mar de água quente. Porque é uma península que está dentro de um lugar muito especial. Então, eu preciso controlar. O que eu faço? Uma engenharia social. Eu tiro o povo original dali, na força, uso muita repressão com o resto que fica, e eu trago ao meu povo. Que vai trazer com ele a cultura, que essa cultura vai se disseminar. Isso. Aí você fala assim, pô, mas... tá, entendi. Então não foi justo. Certamente não vai dar pra gente voltar na história e desfazer todos os erros que foram feitos. Então, em algum momento, a gente tem que virar e falar assim, olha, vamos conviver com esses erros, vamos aceitar, vamos criar noções de justiças daqui pra frente, me dá um pouco de autonomia, me ressarce do que eu passei, me respeita culturalmente, historicamente, linguisticamente. Mas não dá para eu voltar no tempo e falar assim, olha, em 1300 você fez isso comigo e assim por diante, entendeu? Então a gente tem que partir de um ponto inicial. E o que você está falando não, mas tem o russo aqui. Tá bom, mas agora já foi. Sim. Senão não tem fim. Claro. Entendeu? Já foi. A União Soviética caiu. A Ucrânia se tornou independente. No começo dos anos 90, ela se torna independente com o fim da União Soviética. Os russos não aceitaram. A União Soviética, ela era uma organização política estável no sentido de a Ucrânia queria fazer parte da União Soviética, os outros países, ninguém queria. Não era nada estável, não. Então. É assim, né? Você tem comunistas, ativistas ideológicos que, dentro desses países, que eram simpatizantes. E os russos deram força para esses revolucionários e para essas visões dentro desses países. Por isso que a ideia aqui dos americanos em reconstruir a Alemanha era tão importante. Para quê? Para não dar terreno fértil para esse tipo de gente que gostava daquilo ali. Mas a maioria não queria. Por quê? Você perdeu sua autonomia, você perdeu sua liberdade, você deixou de existir como povo. Você simplesmente parte de um império. Você foi dominado. Então, eles não querem, só que eles não têm força para lutar contra eles. Eu acho que tem um exemplo bem interessante, Igor, que é o da Alemanha do pós-guerra, em que a Alemanha Oriental ela teve que pagar retribuições
a União Soviética durante 10 anos, mais ou menos. Enquanto a Alemanha Ocidental não teve que fazer isso. E essa foi uma variável importante, entre outras, na distinção das curvas de desenvolvimento desses dois países, por assim dizer, entendeu? Então, a Alemanha Ocidental, ela é o berço de uma revolução produtiva muito forte no final dos anos 40, nos 50, que não aconteceu na Alemanha Oriental, entre outras coisas, porque era um Estado pagando tributo para um grande império. Não só o sistema... Que era um império que ia fazer o quê com o seu dinheiro? Não. Ele não ia devolver para você. Não. Ele tinha um projeto imperial. O quê? Eu preciso me armar muito mais, eu preciso gastar dinheiro com armas, porque eu preciso conquistar o próximo território. É diferente disso daqui. Esse projeto aqui, ele não é expansionista por essência. Ele não está querendo invadir a Ucrânia. Isso que eu queria que você comentasse. Quando eu falei... A OTAN, a expansão da OTAN não é sobre invadir a Ucrânia, dominar os ucranianos e falar assim, agora vocês são forçados a ser da União Europeia. Pelo contrário, é difícil você entrar para a OTAN e você entrar para a União Europeia. Não é assim, não é assim. Você não quer? Tá bom. Você não quer. É só se você quiser. Não, se você quiser, é muito difícil entrar. Isso, você tem que preencher um monte de requisitos, você tem que fazer um monte de coisa direita. A Turquia nunca conseguiu entrar. E ela quer entrar. Hoje talvez não queira mais, mas ela quis entrar durante muito tempo. Então, isso daqui é voluntário, essa aliança. Ah, mas ela é uma aliança militar. É, claro que ela é. Ela cerca. Por quê? Porque a gente vive num mundo de terra de ninguém. Não dá para você só virar e falar assim, não, eu não estou dizendo, não, o Ocidente é só perfeito. Não, o Ocidente não pode ser ingênuo a ponto de só ficar calado, quieto, esperando o próximo passo do inimigo, porque aí é tarde demais. Então, o Ocidente também tem que ter movimentos proativos de firmeza, respeitando algumas coisas. Eu não vou invadir um outro país para falar que ele vai ser parte da minha aliança. Se ele quiser se juntar a mim, ok, eu vou olhar e vou aceitar. Então é voluntário. Isso daqui é uma diferença gigante. 2, mas o Ocidente não invade outros países? Invade. Claro. Invade e algumas das justificativas para essas invasões não são justificáveis. Ou não pararam de pé. Né? Por exemplo, a invasão do Iraque. Não parou de pé. E tá bom, tinha uma justificativa ali. Mas tem um elemento em jogo aqui. E eu não estou defendendo, eu estou trazendo informação para que as pessoas possam compreender quais são as distinções. Senão, não precisa ouvir. Senão é visão ideológica. Eu amo aquilo, odeio o outro. Democracia e não democracia. A Ucrânia é uma democracia. A Rússia não é. Uma não democracia está invadindo uma democracia. Isso é inversão da ordem. Os Estados Unidos invadiu o Iraque. Está aqui. Invadiu. O Iraque não era uma democracia. E lembra da regra, né? Democracias não entram em guerra, democracias. Mas por que isso faz diferença? Porque o projeto de uma democracia em guerra é diferente. Como assim? Quem vai para a guerra na democracia? A população. Quem vai para a guerra na ditadura? A população. Mas na democracia, o que acontece quando você não gosta da guerra? Você tira aquele cara do poder. Assim. Ele perde a popularidade e ele sai fora. Você tem eleições e a população fala assim, eu não quero mais os meus filhos morrendo. Eu não quero mais pagar imposto para uma guerra idiota e inútil. Guerras são impopulares num regime onde você pode falar o que você acha. Na Rússia, pode ser impopular o quanto for. Os Estados Unidos, mais ou menos, gosta de o povo lá curtir uma guerrinha. Olha o que aconteceu na Guerra do Vietnã. A guerra aconteceu, durou um tempão, mas as manifestações, o protesto foi uma tragédia politicamente. E a população respondeu. Isso não existe aqui. Mas a gente tem nos Estados Unidos lá, eu entendo que não existe aí, mas nos Estados Unidos lá, acontece, por exemplo, existem antes do Trump, o Obama, do bem, todo mundo curtiu Obama, tal, não sei o quê, mas parece que vai chegando na época de eleição ali, eles arrumam uns probleminha com os outros, não acontece isso? Isso é um movimento político, que para você distrair das questões domésticas, você acha um inimigo externo. E aí você une a família com um problema que aquele não é um estranho, é um estrangeiro.
que é diferente do estranho, né? Os brasileiros, a maioria são estranhos entre nós, mas somos da mesma família. O estrangeiro não, é outra coisa. Então, essa é uma jogada política que existe. Mas guerras em democracia são difíceis de sustentar. Muito difíceis. Porque a população vai dar pitaco. Esse é um ponto. Depois, você vai gastar e as pessoas não querem pagar mais. Porque quem paga pela guerra? Sou eu. Pagando imposto, você. Na Rússia você não tem opção, você nunca pode criticar o imposto que você está pagando. Na democracia você pode. Mas, a gente escolhe mal. Na hora de escolher, vira e fala assim, eu vou votar naquele ali... Mal pra caralho. Porque, sei lá, não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro. Ele não tá nem aí.